Rapaziada, passando rapidinho aqui para falar com vocês o seguinte: a gente tá quase chegando aos 90 mil inscritos e Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e se inscreva no canal do Gigante. Caso já esteja aqui todos os dias nos assistindo, se inscreve aí, pô. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil, tranquilo? Não sai desse vídeo sem se inscrever. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você, Vascaíno daí, vai ajudar o Vascaíno daqui. Agora fique com o vídeo e tá cheio de informações do nosso Vasco da Gama. O torcedor vascaíno pensou que teria uma quarta-feira de paz, com boas notícias, a apresentação do Raul Santos, além disso também a confirmação por parte do Paulo Brax que o elenco ainda não está fechado e o Vasco segue ativo no mercado à procura de reforços, porém não parou por aí. Pois agora há pouco, inclusive, tivemos aí informações se tratando de Maracanã, além do adiamento do processo de licitação do Maraca, também tivemos aí uma resposta do consórcio do Maracanã, que não confirma que a partir do dia 23, entre Vasco da Gama e Palmeiras, que foi pedida para ser realizada no Maraca, vai acontecer no estádio Mário Filho. É um absurdo. Volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. O Maraca, que é um bem nosso, um bem do Vasco e do torcedor vascaíno, está hoje nas mãos de dois clubes que se acham o dono de um estádio que não é deles. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, vamos informar tudo o que está acontecendo, além dessas muitas outras novidades, um vídeo cheio de informações importantes para você aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de falar sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso Vasco da Gama, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, assim como eu já pedi lá no início do vídeo, eu faço questão de voltar aqui agora e pedir novamente a sua inscrição. Falta muito pouco para chegarmos aos 90 mil inscritos e conto aí com você. Conto com a sua ajuda para que o quanto antes o canal do Gigante Vasco chegue a essa marca importantíssima. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, ative o sininho de notificação e deixa aí nos comentários o que você acha desse posicionamento por parte da dupla Fla-Flu, hoje o consórcio do Maracanã, de negar a presença do Vasco da Gama no estádio Mário Filho. Tranquilo, rapaziada? Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama, pois eu quero começar aqui já falando sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, uma tarde de apresentação do Raul Santos, uma tarde de esclarecimento por parte do Paulo Brax, mas uma tarde também de treino, como está aparecendo aí nas imagens para vocês. Hoje o elenco cruzmaltino foi a campo e segue a sua preparação para o Campeonato Brasileiro. Inclusive nas imagens que passaram aí a vocês, a gente pode ver a presença do Riquelme nos treinamentos. O atleta já volta a treinar e está à disposição novamente da comissão técnica, né? Expectativa inclusive é que ele já para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro já volte a estar completamente 100% para entrar em campo com a camisa Cruz Maltini. Para ajudar ainda mais essa preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro, nesse próximo sábado, o amistoso que seria contra a Portuguesa não irá mais acontecer contra a equipe. Mudou o adversário. Será o Resende, outra equipe também aqui do Rio de Janeiro. O amistoso segue no mesmo horário, às 10 horas da manhã, segue no mesmo dia, também sábado, porém o jogo que iria acontecer de início no CT Moacir Barbosa vai acontecer no Caldeirão de São Januário. Lucas, terá público? Terá venda de ingressos? Não. Um jogo, mesmo em São Januário, sem a presença do torcedor vascaíno. Inclusive sobre a transmissão, o jogo também não terá a transmissão da Vasco TV. Será uma partida aí que irá acontecer em São Januário, mas não terá transmissão da Vasco TV, ou seja, nós não poderemos assistir e além disso também não terá a presença do torcedor vascaíno. A gente espera que o Vasco, diferente do que aconteceu, né, nessa última sexta-feira contra a equipe do Atlético de Minas Gerais, possa vencer o Resende em São Januário, até para dar mais confiança ao elenco do Vasco, que no dia 15 estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro. Inclusive, gente, já que estamos falando, né, sobre Atlético, sobre Brasileiro, sobre preparação,
Hoje tivemos aí a entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. E como a gente já falou a vocês, uma entrevista de apresentação do Ryan Cruz, mas uma entrevista também de esclarecimentos. O Paulo Brax, nessa entrevista, falou sobre o planejamento do Vasco, deixou bem claro que o Vasco ainda não tem o seu elenco fechado, mesmo diante de 14 contratações, mesmo diante de mais de 110 milhões de reais em investimento, mesmo diante de um novo time com relação ao ano passado, o elenco do Vasco ainda não está fechado. O elenco do Vasco ainda está aberto para contratações e inclusive tem hoje sim no elenco algumas posições que são colocadas com prioridade por parte do departamento de futebol. São elas um camisa 10, no caso meio ofensivo, um ponta esquerda, um primeiro volante, posições hoje que o Vasco olha com bastante atenção no mercado do futebol brasileiro que se fecha no dia 20 de abril. Sobre o Paulo Brax a gente já falou, então a gente não vai repetir aqui nesse Boa Noite Gigante, pois já trouxemos no Fala Gigante tudo o que houve nessa fala do diretor executivo. O que faremos questão de falar aqui neste Boa Noite Gigante é sobre o Ryan Cruz, como você preferir chamar. O Paulo, durante a coletiva, chamou ele de Ryan Cruz, então eu vou repetir. Hoje foi a apresentação do Ryan Cruz. Atleta aí de 21 anos, vestirá a camisa de número 12 do Gigante da Colina. É o 14º reforço aí do Vasco da Gama para a temporada. Chega aí por empréstimo até o final do ano, com uma opção de compra no final do contrato no valor de R$7.700.000. Inclusive, gente, Paulo Brax já levou muito a moral do Ryan Santos, nessa coletiva de apresentação. Ele disse assim, o Ryan chega ao Vasco com contrato de empréstimo até o final do ano com opção de compra. E já falei para ele, não quero que ele volte. A gente acredita muito nesse jogador. E é claro, se Paulo Brax acredita muito no jogador, o jogador também acreditou muito no projeto do Vasco. E foi inclusive uma das perguntas que foram realizadas ao Ryan Cruz. O que fez ele vestir a camisa do Vasco e o que ele espera desse restante temporada com a camisa Cruz Maltina. Fala daí, Ryan Cruz, como você chega para vestir a camisa do Vasco da Gama? Nosso 14º reforço do ano. O Juan chega ao Vasco com um contrato de empréstimo até o final do Brasileiro, da Série A, até o final do ano, na verdade, como opção de compra. E já falei para ele, eu não quero que ele volte. Então, a gente acredita muito nesse jogador, que vem para compor o nosso elenco como posição de centroavante, no ataque, mas ele veio contratado como centroavante, um jogador que a gente já monitorava e surgiu a oportunidade de trazer, então eu fiquei muito satisfeito em poder tocar essa negociação, ligar para o Juan, agradecer ao Santos também pela lisura no negócio e a gente poder apresentá-lo. Já treinou, já fez gol em jogo treino, está pronto para jogar, está no bid. E que seja, Juan, um ano de muito sucesso para você e para nós aqui no Vasco, dentro desse processo de reformulação, de montagem de elenco que a gente começou em janeiro. Seja muito bem-vindo. Então, primeiramente, falando sobre o meu nome, né? Era Juan Seco. Tem dois motivos, na real. O primeiro é que eu sou de um bairro chamado Cajueiro Seco, lá onde eu moro. E o segundo motivo é que eu tinha um treinador no Santos, eu tinha um porte magrinho assim, e ele me chamava de Seco. E acabou pegando esse apelido lá em Santos e ficou, só que eu prefiro que me chame pelo meu nome, Ryan Cruz. Então, sobre estar aqui no Vasco, para mim é uma honra estar vestindo essa camisa onde passaram tantos ídolos, grandes atacantes como Dinamite, Romário, Edmundo, o próprio Juninho Pernambucano, que é da minha terra. E eu tô feliz demais em estar aqui. Bom, cara, eu vim para jogar, vim buscar meu espaço, só que a gente sabe que aqui tem um Pedro Raul e espero ajudar ele me ajudar. A gente sabe da qualidade dele, é indiscutível isso, até pela temporada passada que ele fez. E dentro da minha versatilidade, sem problema nenhum, acho que a gente pode jogar junto também. Quem sabe não, isso aí fica a critério do professor Barbieri. E aí, torcedor vascaíno animado com a chegada do Ryan, será que o atacante de apenas 21 anos, aliás, vai dar certo com a camisa Cruz Maltina?
veremos, né? Eu tô animado, quero ver muito o que irá acontecer e como eu coloquei na capa do vídeo, abre o olho Pedro Raul. Ele disse que pelas características, até dando algo a mais aqui a vocês, poderia até atuar ao lado do Pedro Raul. Veremos qual será a ideia do técnico Maurício Barbieri. Mas de fato é um atacante mais móvel, um atacante mano a mano, diferente hoje do que é o atacante camisa 9 Cruz Maltino, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Pedro Raul. E, gente, se tem chegadas, também tem saídas. Hoje o Raul foi apresentado oficialmente e hoje também o Laranjeiras, cria das categorias de base do Gigante da Colina, foi oficialmente desligado do Vasco da Gama. O Vasco informa que o atleta foi emprestado ao Remo do Pará. Ele vai ficar aí na equipe paranaense até o fim de novembro, com opção de compra no final do vínculo contratual. Só para trazer informações, o Laranjeira não atua com a camisa do Vasco desde fevereiro de 2022, numa partida aí do Campeonato Carioca. Ele vai disputar agora com a camisa do Remo o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Que ponto, né, de fato, o Laranjeira aí chegou, muito chato também, mais jogador daquela geração de 2019, assim como o Ulisses que saiu pro Vila Nova agora há pouco, dessa vez foi o Laranjeiras, que vai vestir a camisa de outro clube, e mais um daquela geração que não deu certo com a camisa profissional do Vasco da Gama. A gente deseja toda a sorte ao Laranjeira, vai com Deus, e que você tenha uma carreira aí de sucesso daqui para frente. E, gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre uma notícia, sobre uma notícia que não é tão boa assim de ser comentada. Essa notícia envolve Vasco da Gama e Maracanã. Pela parte da manhã, tarde ali, só para trazer o horário exato a vocês, por volta das 5 horas, a gente teve uma informação que o TSE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu o processo de licitação do Maracanã. O que é isso, torcedor? Em outubro do ano passado estava marcada um processo de licitação. Esse processo de licitação iria pegar os contratos do consórcio, iria pegar os contratos do Vasco com a 777, com a W Torre e com a Legends, abrir os dois contratos e ver qual seria o melhor, o benéfico para o Maracanã. Isso é um processo de licitação para que durante os próximos anos ou o consórcio do Maracanã com a dupla Fla-Flu ou o Vasco da Gama viesse a ter o direito de administrar o Maraca. Lá em outubro, eu não entendi até hoje o motivo, o processo foi adiado. E vem sendo aí esperado, né, que no mês de abril viesse a acontecer um outro processo de licitação. Mas até o momento, gente, não aconteceu. E o Vasco aguarda. E hoje foi confirmado que nesse momento, devido a uma decisão do TSE, como a gente acabou de informar a vocês, a decisão aí, a abertura de contratos via processo de licitação está novamente suspensa. Essa suspensão foi definida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É uma situação muito chata e agora é esperar, porque novamente com o que aconteceu em outubro, o Flamengo e o Fluminense, o consórcio do Maracanã, pode ter aí o contrato do estádio novamente em mãos por um período sem muita, ou seja, é um período curto, né? No caso sendo aí um aluguel provisório, sendo administrador provisório do Maraca enquanto não temos um processo de licitação. Enquanto isso vai empurrando com a barriga e o Vasco é o principal desfavorecido. Mais uma decisão que chateia ao torcedor. E para piorar ainda mais, hoje tivemos mais uma informação sobre o consórcio, pois o Vasco pediu para atuar no dia 23 de abril contra a equipe do Palmeiras no Maracanã, um jogo que vai ser domingo às 4 horas da tarde. E até o momento, gente, o consórcio do Maracanã não deu uma resposta positiva, muito pelo contrário. O consórcio respondeu à solicitação do Vasco para enfrentar a equipe do Palmeiras, mas o local da partida ainda segue indefinido. Resposta do Flamengo foi que o pedido está sendo avaliado, ou seja, ainda não está confirmado que o Vasco estará atuando contra o Palmeiras no dia 23 no Maracanã. Inclusive, gente, segundo informações, o próprio consórcio não deu nenhum tipo de prazo para uma posição definitiva, o que acaba atrapalhando aí os planos do Vasco com relação à preparação para o jogo, planejamento de venda de ingressos e etc. Então, gente, é esperar, mas é um absurdo. Além desse processo de licitação ser adiado, o consórcio dá uma resposta completamente contrária àquilo que deveria ser a correta, a justa e a que é realmente a viável, né? É o normal, porque o Maracanã, assim como na opinião deles, é deles, de Flamengo e Fluminense, é do Vasco, é do Botafogo, mas segue essa bagunça absurda. Então, além do processo de licitação ser adiado, processo de abertura dos contratos, hoje, até o momento, o Flamengo respondeu que está avaliando uma resposta sobre a presença do Vasco no Maracanã no dia 23. Chega até a ser brincadeira o que está acontecendo. Mas enfim, rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Esse foi
Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia, um pouquinho mais tarde do que o normal, mas amanhã estaremos aqui 7 horas, estaremos aqui à tarde com Fala Gigante e também com Boa Noite Gigante, cheio de informações a vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.